Boa tarde, pessoal. Nós vamos entrar hoje no capítulo 2, a gente vai fazer a leitura, tá? Diversidade da vida. Mara e seus colegas foram fazer um trabalho de campo no litoral. Eles fizeram muitas anotações sobre os seres vivos que encontraram e tiraram foto. Veja algumas delas no caderno de Mayra. Anotações. Na areia da praia, eu vi um caranguejo Maria Farinha cavando buraco para se esconder. Na trilha da mata, vimos muitas bromélias crescendo apoiadas em troncos de árvores. Quando você imagina um ser vivo, o que vem à sua mente? Quando fala um ser vivo, o que você pensa? Eu penso que é um ser que tenha vida, né? Que se mexa, que realize movimentos. É uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça. Mayra usou alguns instrumentos para investigar os seres vivos. Você conhece esses instrumentos? Por que eles são necessários? Ela usou aqui, uma lupa para aproximar melhor o que ela está enxergando, né? Qual ser vivo você esperaria encontrar em cada um dos ambientes retratados? Bem, aqui na areia da praia, realmente um caranguejo, né? Pássaros, aqueles pássaros que costumam estar presentes na praia, né? Como gaivotas. E aqui eu imagino passarinhos, formigas, insetos, até mesmo cobra, porque se trata de mata. Que cuidados você acha que eles devem ter tido durante o trabalho de campo? Por que esses cuidados são importantes? Olhar onde pisa, onde vai pôr a mão, se proteger do sol, né? Acho que tudo isso tem que pensar na hora que vai fazer uma pesquisa desse tipo. Vamos lá. As características dos seres vivos. A variedade de seres vivos existente na Terra é enorme. Cachorros, passarinhos, lagartixas, pererecas, peixes, estrelas do mar, polvos, minhocas, formigas, musgos, bananeiras, samambaias, cogumelos. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si com o meio. Mesmo sendo muito diferentes entre si, todos os seres vivos têm características em comum, o que os define como ser vivo. Então, para ele ser definido como ser vivo, ele tem características que determinam que ele seja um ser vivo. Nós vamos conhecer algumas delas. O corpo de todos os seres vivos é formado por pequenas unidades responsáveis pela manutenção da vida. Essas unidades são conhecidas como células. A maioria das células é bem pequena e só pode ser vista com a ajuda de lentes de aumento simples ou com microscópios. Outra característica comum aos seres vivos é que todos passam pelas mesmas fases. Nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Essas fases compõem o ciclo da vida. Ainda existem outras características comuns aos seres vivos, como a capacidade de responder a estímulos. Então, vamos ver então quais são, vamos fazer um apanhado aqui do que nós lemos, para ver quais são as características comuns para classificar um ser como ser vivo. Primeira coisa, todo ser vivo ele é composto por células. O que é célula? Célula é a menor parte de um corpo, né? É a menor partícula que mantém a vida. No caso, as células, nós seres humanos, nós temos células no nosso corpo, as plantas têm células, enfim, todos os seres vivos são compostos de células. Células, geralmente a gente não consegue enxergar a olho nu, é necessário ver com microscópio. Nosso corpo é formado por muitas e muitas células. Nessa foto foi feito com a ajuda de um microscópio e mostra células da parte da boca, aumentada cerca de 4.420 vezes. Então, assim, tudo que é ser vivo, ele é composto de células, é a menor parte do ser vivo, tá? Outra característica dos seres vivos é o ciclo da vida. Todo ser vivo nasce, cresce, ele pode se reproduzir ou não, ele envelhece e todo ser vivo morre. É um ciclo da vida. E o ser vivo ainda, ele tem a capacidade de responder a um estímulo, né? Por exemplo, um animal, ele vai para um lugar que está chovendo, então ele pode se esconder, é um estímulo, tá? Ele respondeu a um estímulo que é a chuva. A chuva é um estímulo, a forma como ele responde é um estímulo. Então, ele tem a capacidade de responder a estímulos. 1. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Em sua opinião, a imagem mostra um ser vivo? Isso daqui é um ser vivo? Sim, é um ser vivo. Eu não gosto muito de escrever no livro, que depois eu vou usar o ano que vem. O meu já vai estar... Geralmente eu tiro cópia.
para poder fazer isso. É possível saber é possível saber se a imagem retrata um ser vivo apenas olhando para ela? Apenas de olhar a gente consegue identificar que é um ser vivo? Não, porque nesse momento a gente não consegue ver nenhuma característica de ser vivo, né? A gente não está vendo o ciclo de vida, a gente não está vendo ela se mexer, nem respirar. Então, no primeiro momento, a gente nem pensa que seja um ser vivo. O estudo dos seres vivos. A Terra é o único planeta que conhecemos até o momento no qual há vida, mas ninguém tem conhecimento do número exato de espécies de seres vivos que existem nela. O que é espécie? Espécie, de maneira geral, os organismos de uma mesma espécie podem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, organismos que também poderão se reproduzir, né? Por exemplo, uma espécie. Vamos pensar, um determinado cachorro é uma espécie, tá? É uma espécie de cachorro. Cerca de 1,4 milhão de espécies já foram descobertas e descritas pelos cientistas, e é muito provável que existam muitas outras ainda desconhecidas. Os pesquisadores estão sempre trabalhando para saber mais sobre os seres vivos. O conhecimento das espécies ajuda a preservá-las e entender melhor a história de vida na Terra. Então, a gente vê uma espécie de planta que foi descoberta em 2011 no Nordeste da Bahia e recebeu um nome científico, Aspergillus genuflexa, é um nome científico que essa espécie recebeu. E a gente vê aqui o gatinho goitacá, que foi descoberto na região norte do Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Restinga, em Jurubatinga, em 2011. Leia o texto a seguir. Assim se faz uma descoberta. Você teria paciência para contar todas as escamas de um peixe? Que questão, né? Mas saiba que diante de um bicho que pode ser uma nova espécie, o cientista precisa estudá-lo a fundo, compará-lo com espécies próximas para confirmar se o animal não pertence a elas e obter informações para descrevê-los. Os dados necessários para descrever uma nova espécie variam de grupo para grupo de seres vivos. No caso de peixes, por exemplo, pode incluir até o número de escamas. Então, quando o cientista está diante de uma espécie, ele tem que fazer um estudo aprofundado. Ele tem que investigar tudo para ver se trata-se de um animal de uma nova espécie ou se ele se enquadra já nas espécies que já existem. Em seu caderno, responda à questão do início do texto e justifique a resposta. Você teria paciência para contar todas as escamas de um peixe? Acho que eu não teria, não. Nome popular e nome científico. Nomes como joaninha, laranjeira e canário, usados nos dias a dia, são chamados de nomes populares. É comum uma espécie receber vários nomes populares, dependendo de cada região. Em diferentes lugares do Brasil, a mandioca ela pode ser chamada de aipim. No Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, nós chamamos de mandioca. No Rio de Janeiro, eles chamam de aipim. Em outros lugares, eles chamam de castelinha. E outros lugares de macaxeira, de mandioca mansa, de maniva, entre outros. Então, mesma espécie, às vezes, com vários nomes populares. Por isso que as espécies recebem um nome científico. No mundo inteiro é o mesmo nome científico. Mesmo que o idioma seja outro, o nome científico ele não muda. Então, ele facilita a comunicação entre os pesquisadores e os cientistas. Toda espécie de ser vivo conhecida tem um nome científico. Esse nome é criado quando a espécie é descoberta. Cada espécie tem apenas um nome científico. Ele é escrito em latim. Latim é uma língua antiga, que não existe mais, da qual se originaram diversas línguas, entre elas o português. O latim é uma língua que não existe mais, ele deu origem a muitos idiomas que hoje nós falamos, inclusive o idioma português. O nome científico de uma espécie é o mesmo em todos os lugares do mundo, e isso facilita a comunicação entre cientistas que falam línguas diferentes. Então, veja o mapa ao lado e a foto acima. Na América do Norte, onde está mostrando com a letra A, o animal da foto é chamado de leão da montanha, ou puma. Na América do Sul, onde está marcando aqui B, nessa região, é conhecida como sussuarana e onça parda, só que o seu nome científico
é puma concolor. Então, o nome científico nos dois lugares é o mesmo, embora elas tenham nomes populares diferentes, dependendo do lugar. Virando a folha. Os grupos de seres vivos. O estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Por meio desses conhecimentos, os pesquisadores vêm já há muito tempo separando a enorme variedade de espécies na Terra e em diferentes grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. Então, nós vamos ver alguns grupos, nós vamos ver sobre as plantas, animais, algas. Hoje nós vamos parar nisso. Na próxima aula a gente vai ver outros grupos. As plantas. Vimos que uma característica marcante das plantas é que todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Nós sabemos, nós já vimos isso ano passado, que a planta ela produz seu próprio alimento, né? Onde ela combina os nutrientes do solo com a luz solar e ela consegue fazer o seu próprio alimento. Ninguém dá comida para a planta, porque a planta mesmo ela sabe produzir seu alimento. As plantas podem viver em diferentes lugares, fixas ao solo, né, que são as plantas terrestres, sobre outras plantas, que são as plantas parasitas ou aéreas, ou na água. Muitas delas servem de alimento aos animais. Então, olha só a imagem. Muitas plantas vivem no solo, enquanto outras, como as ninféias, vivem em lagoas. Os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento pronto e digeri-lo, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequeninos como as borboletas aos grandes como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Então, as borboletas, que são animais terrestres, elas voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores, e a baleia jubarte, que é um animal aquático, ela se alimenta de peixes e de outros seres pequenos que vivem no mar. As algas. Ao contrário das plantas, as algas são sempre aquáticas, vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos. Mas assim como as plantas, as algas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Existem muitos tipos de alga, algumas só podem ser vistas por microscópios, outras podem medir vários metros de comprimento. Então a gente vê aqui a uva, que é uma alga marinha encontrada em vários pontos do litoral brasileiro. Número 1. As figuras abaixo mostram alguns seres vivos em seus ambientes. Então, a gente vê água marinha, peixe, samambaia e vemos aqui um papagaio, tá? Copie no caderno o modelo de tabela a seguir. Em seguida, complete com as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Acho que dá pra gente fazer aqui mesmo no livro, ó. Ser vivo. A alga marinha. Onde vive? Ambiente de água salgada. Como obtém alimento? Por meio de fotossíntese. Vamos fazer aqui o peixe. Onde vive? Na água. Onde obtém alimento? Como obtém alimentos? Por meio de outros peixes. Ou vegetais. Ou ainda minhocas, né? Samambaia. Onde vive? Na floresta. Na mata, né? Como obtém alimento? Por meio da fotossíntese. E agora o papagaio. Ser vivo, então, é o papagaio. Onde vive? Nas árvores. Onde obtém alimento? Procura alimento no ambiente. Então, terminamos aí a leitura.